sabe? Então, tipo, cara, a astrologia, ela não cansa de me impressionar, velho, sério, é algo assim que eu não consigo nem explicar. Como será que é o mapa de um verdadeiro satanista? Uma pessoa que, de fato, põe sua fé e põe a sua crença em Satanás. Como assim, gente? Que negócio é esse? Será que ele come criancinha? Como será que funciona isso? Nesse mapa, eu vou te mostrar que a astrologia, ela não é só good vibes, não. A astrologia tem bastante coisa aí que revela, sim, o mal por trás das pessoas, e revela, sim, as coisas ruins também das pessoas. E esse mapa, ele é bem interessante porque ele mostra pra gente a diferença entre os conceitos de fato, né, entre os maléficos e os benéficos da astrologia. Mas fique comigo aí nesse vídeo que eu vou te contar certinho porque que isso acontece. Então, se você quer também aprender mais sobre astrologia tradicional, te convido a conhecer a comunidade Aurora. Lá dentro a gente tem várias aulas explicando esses conceitos básicos, explicando certinho a análise de mapa, dando esse passo a passo de como que se interpreta o mapa, né, de acordo com a astrologia tradicional também, e só por R$12 por mês. Então, se você tem interesse, confere aqui o link na descrição aqui embaixo. Então, uma coisa que é super importante antes da gente começar a trazer esse mapa é explicar essa diferença conceitual, né, entre o que é benéfico e o que é maléfico da astrologia tradicional como um todo. A gente tem de um lado os benéficos, né, que são Júpiter e Vênus, e do outro lado a gente tem os maléficos, que são Marte e Saturno. Aí você fala, beleza, e os outros, né? Então a gente tem o Sol e a Lua, que são os dois luminares, no caso, né? E Mercúrio, que é neutro. Então, quando a gente fala acerca dos maléficos, eles vão representar coisas que vão gerar essas dificuldades, de fato, vão gerar coisas que não são tão proveitosas, né, para o desenvolvimento da vida como um todo. O que não quer dizer que seja ruim necessariamente, né? Quando a gente fala de maléficos, a gente está falando de um conceito da astrologia tradicional que vem em um sentido de dizer isso proporciona facilidade para que a vida se desenvolva ou proporciona dificuldade para que a vida se desenvolva. Então, os maléficos, eles vão ser esses pontos, né, de dificuldade, esses pontos de atraso, esses pontos de dor, de perda, de luto, né, de apagamento. Então, os maléficos, eles vão trazer essas coisas assim que não proporcionam, de fato, né, essa projeção para a pessoa, né, esse desenvolvimento mais fluido nesse sentido. Já os benéficos, por outro lado, eles vão trazer essas facilidades, né, esses pontos onde as coisas vão ser mais tranquilas de modo geral, né, mas claro que isso vai variar de acordo com a casa que ele tá, de acordo com os aspectos que ele estiver formando. Então, como a gente sabe, na astrologia a gente não tem nenhuma receita de bolo, né? Mas a gente tem esses conceitos básicos que nos ajudam a nortear essa análise nesse sentido, né? Então, nesse sentido, a gente vai observar os benéficos como sendo esses pontos onde o nativo vai ter talvez mais facilidade na vida, por exemplo, ainda mais se a gente tiver com um benéfico angular, né? Ou seja, se ele estiver na casa 1, na casa 10, na casa 7 ou na casa 4, é show de bola você ter um benéfico ali posicionado, né? Seja Júpiter, seja Vênus, nesse sentido, assim, é muito bom quando você tem esse benéfico angular. Então, com isso posto, vamos para a análise do mapa do Anton LaVey, que é o fundador, então, da Igreja de Satã. Oh, meu Deus, que medo, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai dar uma olhadinha aqui na biografia dele, né? Antes dele ser, né, esse fundador da Igreja de Satã, quem foi? Anton LaVey, né? Então ele foi um músico, foi escritor, organista, ex-artista circense, fotógrafo forense e ocultista norte-americano que alcançou notoriedade ao fundar a Igreja de Satanás. Como a biografia dele, assim, é um pouco difícil, na verdade, assim, né? Tem muita coisa que não bate. Por exemplo, essa questão aqui do fotógrafo forense, né? Você não tem registros policiais que, de fato, mostram que ele trabalhou na polícia. Então é difícil de você afirmar isso com todas as letras, né? Mas pelo mapa dele, a gente vê que talvez, de fato, isso não tenha sido verdade, tá? Porque, enfim, outros assuntos que a gente trabalhar depois. Além de líder da primeira organização abertamente satânica da história, os trabalhos como músico, fotógrafo forense, ocultista e domador de feras em circos o auxiliaram na formação de sua igreja, ainda que alguns documentos neguem essas informações, como eu falei ali anteriormente, né? Algo que eu queria trazer aqui também, antes da gente entrar de fato ali no mapa dele, ele teria estudado nessa high school aqui, né, até a idade de 16 anos. Contrapondo este fato, de acordo com a sua biografia autorizada, ele deixou
a escola para se juntar a um circo. Primeiro como empregado do alojamento do circo, depois, ainda menino, entraria em gaiolas com os grandes felinos. Mais tarde trabalharia como músico, tocando a calliope. É uma espécie de teclado, tá, esse calliope. Ele viria a trabalhar como organista em bares, salões e casas noturnas. LaVey afirmou ter visto que muitos dos homens que participaram das obscenidades nas noites de sábados participavam das reuniões de avivamento em igrejas, em tendas nas manhãs de domingo, que reforçaram a sua visão cada vez mais cínica da religião. Então isso aqui, né, é bem interessante porque você vê que a base que ele traz, né, de acordo com a sua filosofia, né, ela não vem de um lugar assim de raiva, mas vem da observação de como que as pessoas de fato se comportavam. Então essa aqui é uma coisa que a gente vai trabalhar um pouquinho mais pra frente aqui no mapa dele. Então pra gente começar a análise do mapa dele aqui, eu gosto aqui de pegar pelo ascendente, né, gente, porque ascendente fala da motivação primária do nativo, né, então isso aqui é o principal ponto quando a gente trabalha com a análise do mapa, né. E aqui o signo de Aquário tem muito esse rolê, né, que fala que o Aquário ele quebra as regras e tal, né, mas pouco se fala do porquê que Aquário quebra as regras, né. O que é importante da gente pensar sobre o signo de Aquário, ele é um signo oposto ao signo de Leão. Então assim, a gente pensa, né, que esses dois signos aqui, tanto o signo de Aquário quanto o signo de Leão, eles são opostos, ou seja, eles têm esse sentimento assim de embate um com o outro, né? Então, se de um lado a gente tem um signo que é o domicílio do Sol, né? Então o Sol ele representa essa questão do poder estabelecido, essa questão, né, da luz da verdade, né, essa questão de Deus, né? Então essa questão crística também que rola muito sobre isso, o Sol contendo essa figura, né, de ressurreição e de vida eterna nesse sentido, né? Então essa figura toda é voltada, né, essa questão assim de um poder que é estabelecido por Deus, de um poder que vem dos céus e tal, né? E do outro lado, diametralmente oposto a isso, a gente tem o signo de Aquário, que vai olhar para isso e falar, tem caroço nesse angu aí, tem alguma coisa aí que não tá batendo legal. Então, o signo de Aquário, ele vai ter uma capacidade muito perspicaz de analisar as coisas como elas são e não como elas deveriam ser. Então, assim, perceba que de um lado a gente tem um signo de fogo, que é o signo de Leão, né, que vai tratar dessa questão, assim, da crença, né, que eu acredito em Deus, eu acredito naquilo que tá posto, eu acredito em uma lei estabelecida, né. E do outro lado ali você vai ter, então, o signo de Aquário, que vai olhar para isso de um modo muito racional, frio e racional, né, vai olhar para isso e falar, mas será que se a gente pegar certinho, pensar um pouco nisso de maneira mais lógica, será que ainda continua fazendo sentido? Perceba que lá, quando a gente trouxe a questão, né, de que à noite ele via os caras fazendo lá as maracutaia deles, no outro dia de manhã ele via esses caras lá na igreja, ele começou a pensar, falou, como assim os caras falam uma coisa e fazem outra? Então, quando a gente fala do signo de Aquário, a gente fala muito sobre esse processo, né? Observar as relações, observar de maneira distante, ver de longe, né, a ação da pessoa, né, a ação de um grupo de pessoas, né? Então agora vamos conversar um pouquinho aqui sobre então esse regente do ascendente, né, que é o Saturno. E Saturno tá ali então na casa 12. E aí vocês vão me falar, como assim Saturno na casa 12? Saturno, né, é um maléfico, em uma casa maléfica. Porém, o Saturno, ele tem o seu júbilo, ele tem a sua alegria aqui na casa 12, né? É a casa do júbilo. Júbilo. Que é igual alegria, né? Alegria. É quando você pensa, né, em um maléfico alegre. Como que isso funciona, será, né? A mente do palhaço, como que fica nesse sentido aqui, né? E aí, então, vamos pegar lá de volta. Quando a gente viu ali na biografia do LaVey ali, que ele trabalhou com animais, com felinos de grande porte. E veja que interessante, a casa 12, ela fala justamente sobre animais também de grande porte, né? Se por um lado, a gente tem aqui de um lado, né, a casa 6, que vai falar dos pets, vai falar, né, dos cachorrinhos, vai falar aqui, né, dos gatinhos e tudo mais. Aqui na casa 12, a gente vai falar dos bichos grandes, a gente vai falar então de vaca, vai falar de cavalo, vai falar então, né, de tipo de elefante, né, desses animais mais diferentões, assim, que eles não são os pets mais comuns, né, mas sim ali esses bichos meio diferentões, né. E o próprio LaVey também, ele tinha uns pets meio diferentões também, então ele tinha umas cobras, tinha umas aranhas, tudo isso de uma maneira muito cênica, né, muito voltada para de fato impressionar os outros, né. Então aqui é interessante também da gente notar que a casa 12, né, ela significa a casa do mau espírito. Em grego, né, essa casa se chama kakodaimon, que são, então, esses espíritos ruins, né. Se por um lado aqui, a casa 11, né, ela vai falar do agathos daimon, né,
que são então, os bons espíritos, né, os espíritos amigos. Aqui na casa 12 a gente vai falar dos espíritos ocultos, né, dos espíritos inimigos, né. E casa 12 também ela vai falar sobre a questão dos oponentes que a gente não enxerga. Mas aqui perceba, né, que a gente tem o Saturno em sua alegria. Então, assim, de modo geral, como esse Saturno ele tá alegre e ele tá digno, né, aqui porque ele tá em seu signo, né, de domicílio, que é Capricórnio, e um mapa que tá com o Sol abaixo da linha do horizonte. Então isso quer dizer que é um mapa noturno, então, ou seja, ele nasceu à noite. Então Saturno tá em um signo feminino, né, que é um signo de terra, que é Capricórnio, e em um mapa noturno. Então Saturno ele se alegra nessa condição aqui. Então, quando a gente fala, né, em relação a esses lados mais destrutivos de um Saturno, ele não se aplica tanto. Por quê? Porque Saturno ele tá alegre, aqui ele tá feliz de estar, né, em um signo feminino, né, em um mapa noturno. Então isso aqui é bem interessante também, mesmo, né, com todas as questões mais difíceis, né, que esse Saturno representa, ainda assim ele não foi um motivo de destruição, né, um motivo de dor ou luta ou perda ou dificuldade pro Lavey. Então essa é uma coisa bem legal, a gente vê aqui no mapa dele, né. E outra coisa que é interessante aqui da gente notar é que Saturno, né, por mais que ele seja um maléfico, ele tem o seu lado muito artístico, Saturno. Por mais que não pareça, Saturno, ele é bastante artista. Porque, assim, Saturno, ele vai falar de modo geral acerca das máscaras, acerca, assim, de coisas que não são originais. É um pouco difícil de explicar aqui em um vídeo um pouquinho mais curto, né, mas talvez em outro vídeo eu trate sobre esse aspecto de maneira mais específica, tá? Mas de modo geral, Saturno, ele representa as máscaras. Então também temos atores que podem ter também esse ascendente em Aquário. Então, assim, essa questão performática que o Lavey tinha, então essa questão de ele usar a capa, né, dele fazer toda essa questão, assim, os rituais todo cheio, né, de pompa, ele usar a capa, né, ele tem então esse arquétipo nesse sentido, assim, de ser essa figura, né, do Satã na Terra, né, é muito então para essa casa aqui, né, casa do mau espírito, né. Agora aqui um ponto que é bem interessante também da gente frisar, que ainda fala sobre a questão dos maléficos, né, é ver aqui essa lua, né, essa lua tá em uma casa maléfica, né, a casa 8 é uma casa maléfica, porém ela tá também em uma condição que a gente fala que ela tá sitiada entre os maléficos, ou seja, ela tá saindo aqui dessa oposição a Marte, né, ou seja, tá aqui nos graus opostos aqui de Marte, né? E o próximo aspecto que essa Lua vai fazer é essa quadratura aqui com o próprio Saturno aqui, né? Quando chegar aqui, então, a 11 graus de Libra. Então perceba, né, que o último aspecto aqui da Lua foi a 19 graus aqui, né? A Lua, ela tá fora de curso, né? Então também é uma condição bastante ruim para a Lua, né? Então ela fica todo esse trajeto aqui, quase 30 graus, sem formar aspecto com ninguém. Então isso que é bem complicadinho também para a Lua, tá? E a própria Lua também numa casa 8, né? Uma casa maléfica. E sitiada, então formando aspectos, né? Com os maléficos. Então isso aqui também é bem complicado. Então esses aspectos aqui mostram de fato, né? Essa tensão, essa dificuldade de fato em que as coisas se desenrolem na vida, né? Porém perceba, né? Que aqui, na verdade, né? Por mais que a gente tá falando de aspectos tensos, né? Aqui é a exaltação de Saturno. Então Saturno se dá muito bem aqui no signo de Libra, né? Então, por mais que seja esse aspecto tenso, né? Aqui Saturno encontra então a sua máxima exaltação. Então Saturno que já está muito bom aqui no mapa dele, aqui ainda ganha mais força ainda, né? Por esse aspecto da Lua. Então agora, como a gente está falando dos assuntos de casa 9, acho interessante a gente tocar no assunto do que é então o satanismo. Então eu vou pegar aqui na própria Wikipédia mesmo, tá, gente? Porque, enfim, é o que dá tempo de pesquisar, dá tempo de fazer uma pesquisa muito aprofundada para cada mapa, assim. Os satanistas, né, eles se descrevem da seguinte forma, né? Então, a igreja de Satanás não acredita na noção do diabo, seguindo as definições das religiões abraâmicas, ou seja, dentro do conceito mais cristão que a gente tem acerca, né, do diabo, não é isso que eles estão pregando, né, não é isso que eles estão se propondo a fazer. Então, esse cara aqui, né, descreve os satanistas como ateus céticos, abraçando a raiz hebraica da palavra Satanás, como adversários, opositores, acusadores. A igreja interpreta Satanás como um arquétipo positivo que representa o orgulho, o individualismo, a iluminação e como um símbolo de desafio contra as crenças abrâmicas, que Lavey criticou pelo que viu como a supressão dos instintos naturais da humanidade. Ou seja, o satanista seria um individualista que se opõe ao status quo e aponta a hipocrisia
dos que negam os instintos carnais. Quero que você foque aqui pra mim, né? Os instintos carnais, tá? Agora, vamos voltar lá pro mapa dele. Quando a gente pega aqui esse regente da casa 9, que é Vênus, né? E a gente vê então essa Vênus aqui em Touro, na casa 4, angular, forte. Então a gente vendo aqui, né, que é um planeta benéfico, como eu falei ali antes, né? E também um signo de Touro, que é o domicílio noturno de Vênus. Isso é muito bom, é muito positivo para Vênus. Aí você fala, cara, como que, né, uma Vênus bem colocada, angular, forte, digna, pode gerar um cara que é satanista? Aí a gente cai aqui no seguinte ponto. Aqui é o ponto em que a astrologia, ela nunca para de me impressionar. Por quê? Gente, é impressionante, tá? Aqui, nesse grau em específico aqui, 6 graus de Touro, a gente tem uma estrela chamada Ramal. E assim, por incrível que pareça, essa estrela, ela fala da cabeça do carneiro. E qual que é o símbolo da igreja de Satã? É a cabeça de um carneiro. Sabe? Então, tipo, cara, a astrologia, ela não cansa de me impressionar, velho, sério, é algo assim que eu não consigo nem explicar, porque às vezes só a imagem das coisas já explica sozinho. Então, assim, de um modo geral, tá, essa estrela aqui, ela tem, para Ptolomeu, ela tem essa natureza, Saturno e de Marte, né, então é uma estrela maléfica de modo geral, né. Você percebe, né, como a gente vê essa temática maléfica, sempre se repetindo aqui no mapa do LaVey. Mais uma vez, quero reforçar que existe sim o conceito de maléfico na astrologia, tá? Isso não é uma coisa que a gente inventou, que a gente Saturno é bobo e feio. Não, pelo contrário, pelo sentido de que sim, ele vai representar coisas que vão questionar, que vão incomodar, que vão trazer esse questionamento do status quo, como a gente viu ali, né? Pelo fato dessa estrela Ramal ter essa natureza maléfica, ela vai botar o dedo na ferida, de fato. Então, gente, a astrologia, ela não cansa de me impressionar. É uma coisa maluca. E por fim, né, o próprio signo de Vênus, ele vai falar dessa questão, esse signo de Vênus, esse signo de Touro, ele vai trazer toda essa questão realmente, assim, acerca das coisas boas da vida, né, ou seja, dos prazeres carnais. Então, a Vênus, né, por si só, ela já vai representar, então, essa questão do aspecto dos prazeres, esse aspecto, assim, do aproveitamento da vida, né, de trazer, então, esse contato, né, com tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar enquanto prazer, nesse sentido, né. E aí, quando você tem isso vinculado, então, né, ao aspecto religioso, né, então, de fato, né, as questões carnais, nesse sentido, né, esse aspecto dos prazeres, né, é algo que vai estar presente na religião, de fato, do LaVey, né, são pontos, assim, que, mais uma vez, né, a astrologia traz essa questão, assim, que o negócio funciona de verdade, né, não é brincadeirinha de criança, não é achismo, né, a gente vê, de fato, que o simbolismo astrológico, ele continua sendo extremamente relevante, né, ao longo dos anos, ao longo das eras. Então, isso pra mim aqui é muito legal de ver no mapa do LaVey. Então, de modo geral, isso que eu queria trazer pra você hoje, tá? É uma análise um pouquinho mais breve aqui, porque se fosse pegar tudo que esse mapa tem pra me dizer aqui, ia dar um vídeo de 1 hora, quase um documentário, né? Mas eu acho que pra gente começar, assim, a ter esse tato de explicar o que é um maléfico, o que é um benéfico, né? Como que isso age, como que isso se representa, eu acho que tá de bom tamanho já pra gente conversar. Deixa um comentário também se você já conhecia essas questões do satanismo, se você já tinha ouvido falar sobre o LaVey, o que você achou disso. Deixa um comentário pra mim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo e falou!